que representa exatamente aquela pessoa que você conhece. E eu quero que nesta noite você faça essa pequena reflexão na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, e traga à sua memória alguém que você conhece que está na situação de Mefibosete. Mefibosete é aquela pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, que você conhece, talvez esteja dentro da sua família, no seu ciclo de amizades. Então eu quero que você nesta noite faça essa reflexão com sinceridade e com verdade, e encontre no seu coração agora pelo menos 2 ou 3 pessoas, mas com sinceridade. Você vai se comprometer hoje em resgatar esse Mefibosete. Lodebar significa o mundo lá fora. Então de repente você convive com alguém, é um sobrinho, é um primo, é um tio, é alguém que você conhece, que você ama, mas que já não tem mais esperança, já não tem mais ânimo. Talvez um dia serviu na igreja, já tocou na igreja, já cantou na igreja, já pregou a palavra de Deus, e de repente está lá fora, desiludido, se sentindo tal qual um cão morto. Você conhece alguém assim? Eu creio nisso. Então eu quero que você reflita comigo nesta noite, que você possa entender que essas pessoas que estão lá fora, elas ainda estão vivas. A pergunta do rei para Ziba foi: tem alguém ainda vivo na casa de Saul? E ele respondeu: tem. A pergunta do rei foi: tem alguém vivo? A resposta de Ziba foi: tem um, mas é aleijado. Aleijado de quê? De ambos os pés. Olhe para mim, quem me ouve, diga amém. Tem alguém ainda vivo? E aí você vai procurar agora para dar essa resposta, vai ecoar essa pergunta: tem alguém ainda vivo? E eu quero que você busque agora, com sinceridade, irmãos, com verdade, dentro do seu coração. Você encontra alguém que está ainda vivo, mas que não está na presença do Senhor, que não está no palácio com você, que não está aqui desfrutando do que nós temos, que não está aqui na segurança que nós temos? Tem alguém? Procure na sua mente. A resposta de Ziba poderia só: sim, senhor, tem. Mas ele foi mais além e disse: tem um. Quantos? Um. E ele está aleijado de ambos os pés. Essa informação é: ele não tem como vir sozinho. Ele precisa que alguém lhe conduza. E depois quando está do seu lado, diga assim: tem alguém vivo? Eu creio que você encontra alguém na sua mente. Um amigo, uma amiga, um parente. Eu creio que você encontra. Você encontrou? Seja sincero. Crie essa imagem aí, irmãos. A palavra imaginar é criar uma imagem. Crie a imagem dessa pessoa. Seja verdadeiro com você mesmo. A pergunta está ecoando: tem alguém vivo ainda? Procure a pessoa que você sabe que precisa da presença de Deus na sua vida, que precisa voltar a sonhar, que precisa voltar a acreditar, que precisa voltar a viver, que precisa estar na presença de Deus. E se você tiver consciência que essa pessoa está aleijada de ambos os pés, que se você esperar ela vir: ah, pastor, eu tenho um convidado, eu tenho um orado, mas ele nunca vem, ele nunca quer, é porque talvez você precise fazer algo mais do que só dizer assim: ei, vamos lá na igreja. Talvez você precise orar, jejuar, ir lá e trazer essa pessoa para este lugar. Por quê? Porque aqui no palácio, irmãos, Mefibosete é essa pessoa que está perdida. Lodebar é o mundo lá fora. O palácio é a igreja, é a casa do Senhor, é o ambiente do reino. E Deus está contando comigo, está contando com você para irmos resgatar o Mefibosete que está em Lodebar, que não vai conseguir chegar aqui sozinho. Mas a Bíblia diz que o rei mandou chamá-lo, mandou buscá-lo em carruagens real. As pessoas que estão aqui dentro, nós temos acesso a toda a estrutura do reino. As portas do inferno não prevalecerão. É importante que você entenda isso. Porta do inferno não é o que nos ataca, irmãos. Tire isso da cabeça de achar que a porta do inferno é a adversidade que a igreja enfrenta. Não é. Porta do inferno é o que prende quem está perdido, como está Mefibosete. Porta do inferno é as drogas que não deixam a pessoa se libertar.
Porta do inferno é a prostituição, porta do inferno é a desilusão das pessoas que estão lá. E nós temos o poder de chegar lá, dar com o pé na porta, arrombar essa porta, que elas não vão prevalecer, elas não vão ficar de pé. A igreja do Senhor tem o poder de ir lá e resgatar quem está em Lodebar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o rei está contando com você. Tem alguém vivo? Encontrou? Bota na sua mente quem é a pessoa. Não quero que você bote na sua mente. Bote na sua mente pelo menos uma, duas, três pessoas que você conhece. Ah, como eu queria que aquela minha amiga fosse crente que nem eu. Ah, como eu queria que a minha mãe viesse para cá, com o meu pai. Caça aí, você vai encontrar alguém. Agora o Senhor está contando com você para ir buscar essa pessoa. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que foram buscar Mefibosete e trouxeram ele para a presença do rei. O rei perguntou: tu é o Mefibosete? Eu sou o Mefibosete, eu sou teu servo. Eu vou cuidar de você, meu filho. Você vai ter uma vida diferente daqui para frente. Mas sim, o rei, quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Se dependesse de Mefibosete, ele ainda estava em Lodebar. Não pode depender dele. Pastor, assim, ó, tenho observado a situação daquele jovem lá. Está na sua mente aí, o Davi. E pastor, vou ser sincero, acho que é perda de tempo, não é não? Não é não. Pastor, eu trouxe na mente aqui uma pessoa aqui, mas eu deveria ter pensado melhor. Eu vou procurar uma pessoa mais fácil, porque esse aqui não vem não. A situação de Mefibosete é extrema. Ele nunca, nem imaginaria de voltar ao palácio. Ele nem pensaria em tal coisa. Mas o rei lembrou dele. E o rei designou os seus servos a ir buscar. Eu quero dizer para você que a mãe, o pai, pode esquecer. O sistema, o governo pode esquecer. Mas o Deus que nós servimos não deixa ninguém para trás. Levante a sua mão no nome do Senhor. O Deus a qual nós estamos na presença dele nesta noite, ele ama os que estão no Lodebar. Ele ama os que estão perdidos. Ele conta com os que estão perdidos. Ele tem lugar para eles aqui neste lugar. Ele tem posição para eles aqui neste lugar. Ele tem um lugar que só pertence a ele. Mas ele precisa que eu e você nesta noite coloque a responsabilidade no nosso coração de irmos lá buscar ele. Tome posse dessa palavra, diga amém e aplauda. Levaram o Mefibosete, irmãos, até o palácio. E eu quero te falar nesta noite para você dos benefícios do palácio. O que Deus tem para essa pessoa que está viva aí na sua mente agora. Pastor, é assim, ó, eu acho que não. Sim, vai dar certo. Já aconteceu na minha vida, já aconteceu na tua vida, vai acontecer na vida dele. Os benefícios do palácio. Capítulo 9, verso 9, alguém lê para mim. Então ele chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dê ao filho de teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, irmãos, benefício de estar no palácio. Deus restitui tudo aquilo que a gente perdeu. Talvez você viveu isso aqui. Talvez um dia você entrou aqui desiludido. Você entrou aqui triste, cabisbaixo, pensando que não tinha mais vida para se viver. Mas Deus restituiu, irmãos, casamentos perdidos, destruídos. Entra na presença do Senhor, entra no palácio, na casa de Deus, e o casamento é restaurado. Famílias destruídas, entra na presença de Deus e as famílias são restauradas. O Senhor restaura sonhos, restaura projetos, o Senhor restaura vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que Deus colocou no teu coração, você vai resgatar essa pessoa, e ao entrar nesse lugar, Deus vai restituir a essa pessoa os sonhos que ela perdeu. Deus vai restituir a alegria de viver. Deus vai restituir ministérios que estão perdidos agora. O que Deus precisa é que eu e você vá buscar essa pessoa para o palácio, porque aqui na casa do Senhor, Deus vai restituir tudo
que ele perdeu. Diga amém e aplauda bem forte ao Senhor. Deus é Deus de restituição. Capítulo 9, versículo 10. Trabalhar-se-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Glória a Deus. Escuta isso com alegria, irmão, no teu coração. Na casa de Deus tem um lugar de honra esperando ele. Aleluia. Tem um lugar de honra esperando ela. Aquele que você trouxe no seu coração. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você esteja com alguém no seu coração. Ele vai voltar para a presença. Ele vai voltar a servir ao Senhor. Ele vai aceitar Jesus. Coloca no teu coração, porque a palavra é profética, irmãos. Deus vai restituir o sonho dessa pessoa, a vida dessa pessoa, a esperança dessa pessoa. E Deus tem aqui, neste lugar, um lugar de honra para essa pessoa. Você consegue entender isso? O pastor acabou de compartilhar uma graça comigo aqui, e que vocês estão trabalhando para ampliar o templo. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, meu pastor, que o templo vai ser ampliado e vai encher de novo, vai ficar pequeno de novo, porque tem muita gente no Lodebar que tem lugar reservado neste lugar. Deus tem coisas grandes para fazer no meio desse povo, e você só precisa acreditar. Se você se levantar e pular e trouxer para cá, Deus vai com certeza, irmão, preparar um lugar para essa pessoa. Tem um lugar que pertence a Ele aqui vindo. Ele não sabe, Ele não acredita, mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus que posiciona. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Se você está com alguém muito especial no seu coração, que parece que não tem mais jeito, Deus tem um lugar para ele ao seu lado nesta casa. Deus tem um lugar para ele assentado à mesa, lugar de honra, lugar de príncipe. Ele pode até estar se sentindo perdido lá fora, mas Deus já reserva para ele aqui um lugar de honra para ele, de honra para ela. Você toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 11. Ao rei, conforme a mim, quando meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém, ouve Mefibosete, comerá a minha mesa com um dos filhos do rei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Escuta isso, irmãos. Como um filho do rei. Olha que contraste, irmãos. Olha que contraste. Como é que está a visão de Mefibosete sobre si mesmo? Um cão morto como ele. É assim que eles estão lá fora. É assim que você conhece eles. Tem pessoas, irmãos, que a gente vai conversar, pastor, ele não consegue mais olhar no nosso olho. Ele fica cabisbaixo, ele se sente constrangido. Tem pessoas que, se você der um abraço, a pessoa fica se sentindo assim, que está te incomodando. O coração está longe, ele não se sente mais digno. Mas olha como é que está a visão do rei para essa pessoa. Ele vai sentar à mesa do rei, vai comer com o rei e vai ser tratado como um filho do rei. Você consegue entender isso? Irmãos, eu não sei se você passou por essa transformação na sua vida, mas quantas pessoas que eu conheço que entraram na igreja bêbados, e hoje são obreiros da casa do Senhor, vivendo como um príncipe. Uma certa vez, um colega meu, eu estava ministrando em uma conferência, e ele passou o dia todo tomando um Nerol, como dizia ele, né? Bebendo, mas de noite ele foi lá. Ele foi lá e ouviu a palavra, e terminada a palavra, eu dei uma palavra sobre batismo, e eu fiz o apelo, e tinha uma piscina lá no sítio que a gente fez a conferência, uma chácarazinha, e 6 pessoas resolveram se batizar após a conferência, depois do culto, e a gente estava tudo certo ali para fazer o batismo. E de repente ele chegou perto de mim e disse assim: Barão, eu ouvi a palavra foi forte,
Eu queria me batizar. Mas olha a minha situação, cara. Olha como é que eu estou. Eu hoje passei o dia bebendo. Eu não estou mais bebendo, eu dei um sono ali, né? Mas eu estou sob efeito igual também. Aí eu falei que o nosso presidente estava lá, eu disse, pastor, olha a situação desse rapaz. Ele ouviu a palavra, mas ele mesmo estava se examinando, dizendo que ele hoje passou o dia bebendo. Dormiu um sono à tarde e veio para cá para a conferência. Mas ele quer se batizar. O nosso presidente olhou e disse assim, quem somos nós para julgar o mundo? O nosso trabalho é batizar, a transformação é com o Espírito Santo. Você quer, João? Vamos! E ele foi um número perfeito, né? Um 7, tinha 6, ele entrou, fez 7, entrou na piscina. E o nosso presidente naquele dia teve a honra de fazer aquele batismo, e ele batizou 1, foi Bento, 2, 3, 4, 5, 6, e o último foi ele. E quando ele desceu a água, que ele saiu falando em línguas. Foi batizado com o Espírito Santo no ato do batismo nas águas. Hoje é um dos nossos obreiros na nossa igreja, nunca mais se afastou, está o nome de Deus, céu. É disso que a palavra está falando. Deus tem, irmãos, um lugar especial para essas pessoas. Pessoas que se eu e você julgarmos, se eu e você olharmos para a figura, você já vai condenando, não, para não leva mal não, mas nessa situação aí não. Vamos deixar para outro dia, quem sabe. Mas hoje não, hoje eu estou com a situação, cara. Tem muita gente que está assim, ele olha para si e ele vê a sua culpa, ele vê o seu estado flagelado, ele diz assim, não, eu não estou digno não, mas eu queria. Você quer, pergunta para qualquer pessoa que está lá fora, irmão. Você quer mudar de vida? Irmão, eu quero, mas eu não tenho força. Você quer mas não dá para mim não, mas a minha situação é muito complicada. Aí as pessoas se auto-anulam, se auto-menosprezam. E sabe o que Deus está precisando? Que eu e você vá lá com a ordem do rei para trazer ele. Como é que ele está calejado, não consegue? Traz ele. Como é que ele está se sentindo clamor? Traz ele, só traz ele. Irmão, se entrar por essa porta, se ouvir esta palavra, será transformado. Terá um lugar de honra nesse lugar. Vai sentar à mesa como filho. Irmãos, pessoas que um dia estavam derrotadas lá fora e hoje servem no altar com muita alegria. É o que Deus tem para cada um. Para cada um. Não menospreze ninguém. O Senhor Jesus ele nos dá uma ordem muito clara. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? Toda criatura. Você consegue entender essa ordem, irmão? Nós temos no mundo um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Você consegue pregar para todo mundo? Então não entenda dessa forma. O Senhor não está dizendo que eu tenho que sair andando, pregar para os quase 3 bilhões de habitantes de Manaus, e depois sair para o interior, e depois sair do estado e ir para outro estado, chegar em São Paulo com mais de 24 milhões de habitantes, e ter que pregar para todos eles, e depois sair da fronteira brasileira. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que eu devo pregar para todos. Aquele camarada que está ali na esquina, usando droga, que eu passo para lá e passo para cá, passo para lá e passo para cá, e às vezes eu tenho medo até de olhar para ele. O Senhor está dizendo que pode ser um Mefibosete da vida, precisando só que um servo do Senhor diga só para ele, Jesus te ama, e já dá esperança na vida dele. O que Deus está falando é que se você passar pelaquela jovem que tem, sabe, irmão, uma vida difícil, que tem gente que diz que a minha vida é fácil, não é uma vida difícil. Você precisa chegar para ela e dizer que Jesus tem um projeto na vida dela, um lugar de honra para ela vai ser tratada como princesa na casa do Senhor. Mas nós não estamos fazendo isso, irmão. Nós não estamos acordados para entender que se nós trouxermos de Lodebar para o palácio, Deus transforma essa pessoa em príncipe, em princesa. Nós estamos muitas vezes alheios a isso. O Senhor está contando comigo, o Senhor está contando contigo, querido. Lá na igreja tem um jovem que ele é surdo. E aí Deus estampou o ouvido dele. E ele começou a ouvir. E o mudo só é mudo porque ele não ouve. Por não ouvir, ele não desenvolve a fala. Mas quando ele passou a ouvir, ele começou a lutar para falar. Aí ele fala meio muito, mas fala. E verdade, eu sempre tentei com ele conversar com ele, e eu entendi muita coisa. Ele só me disse que o nome dele era Rafael, não era Bruna. Rafael é irmão dele, né? Porque ele tentou me dizer o nome dele, eu não consegui captar. Ele foi caçando e encontrou um Rafael, e quando eu falei a alegria dele, Deus entendeu o nome dele.
Aí ele começou a ficar indo lá na igreja. Ele era bem especial. Aí a Bíblia dele molhou e ele foi pedir uma Bíblia. Aí eu fui lá e comprei uma Bíblia para ele, a alegria desse homem. Aí o que eu estou orando, sabe o que Deus disse para mim? Batize ele, porque é uma alma tão preciosa quanto a sua. Só que às vezes a pessoa entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, e a gente consegue julgar a pessoa e ignorar a pessoa de uma forma natural. E sabe o que é que Deus quer? Que a gente olhe para toda criatura. Se tiver o cabelo branco como o Senhor, respeite e honre. Se for uma criança, respeite e honre. Todos são almas. Está bem vestido, está cheirosinho, respeite. Está mal trajado, está na sarjeta, respeite, é alma. Aleluia. Se nós entendermos, irmão, seu olhar para a figura de Mefibosete lá em Lodebar, quantos anos esse homem viveu lá, ninguém nunca parou para dizer assim: esse cara é herdeiro de trono, esse camarada aqui é neto de rei, esse camarada aqui tem. Ninguém olha para eles no que eles podem ser, só olham para a situação. E olhando para a situação a gente ignora. Eu fico imaginando esse vizinho de Maqui. E talvez muitas das vezes sim, rapaz, não tinha o que fazer, Maqui arrumou agora um aleijado para morar aí mais cedo. Quem sabe assim, rapaz, o Maqui estava ruim, arrumou um aleijado para ele cuidar aí. Aí um dia, irmãos, a notícia vai voltar que o Maqui agora é servo do Mefibosete. Que o Mefibosete agora está sentado na cadeira, à mesa do rei. Que o Mefibosete agora é tratado como filho do rei. Que o Mefibosete tem todas as heranças que foi do rei. As coisas mudam, meu querido. As coisas se transformam. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Tem pessoas na sua família, tem pessoas no seu ciclo, que talvez você seja a pessoa que Deus chamou hoje, nessa noite, para dizer: eu só preciso que você se mova para mudar a história dessa pessoa. Eu só preciso que você entenda a responsabilidade. Irmãos, pregue o Evangelho a toda criatura. Pregue. Porque às vezes a gente está tão acostumado a conviver, pastor, que a gente já não prega mais. A gente tem um amigo, meu amigo, quantos anos? 5 anos que é meu amigo, 10 anos que é meu amigo, e nunca pregou para a pessoa. Convive, se encontra. Há uma historinha interessante. O cara trabalhava na fábrica e um amigo dele, parceiro de esteira, nunca fui lá no distrito, eu sei que tem uma esteira. Aí o cara fica aqui um do lado do outro. E o cara amigando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, está trabalhando junto. Aí um dia o parceiro chega e tem algo maravilhoso para te contar. Sério? Sério. Mas não vou te contar agora não. Vou te contar no intervalo do almoço. Que é profundo que eu vou te falar. Aí o cara fica até meio curioso. Quando dá no intervalo do almoço, ele chega assim: deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu fui numa igreja aí, cara, e aceitei Jesus. Melhor decisão da minha vida. E eu quero te levar lá, tu vai aceitar Jesus também. Aí ele: mas meu amigo, eu já sou crente. Ih, já sou crente há muito tempo, tem uns 10 anos que eu sou crente. Aí o amigo olhou para ele: o que é que é? Tu já é crente há mais de 10 anos. E está com 3 anos que tu convive comigo todo dia e tu nunca me falou isso. Quando eu te falar uma coisa, ontem eu aceitei Jesus e a primeira pessoa que eu lembrei foi de ti. Porque tu é meu amigo. Como é que tu diz que é meu amigo, tu tem uma bênção dessa na tua vida, tu nunca compartilha comigo? Você consegue entender que essa historinha é para mim e para você? Que às vezes a gente é crente, a gente mora no palácio, tem os benefícios do reino, tem Deus sobre a nossa vida, mas a gente convive com pessoas que a gente chama de amigo e a gente não se preocupa de trazer ele para cá também. A gente não se preocupa em trazer ele para o palácio também. Nós vivemos no palácio com todas as regalias que Deus nos dá, irmãos. E a gente diz que é amigo, que considera, que é meu chegado, mas a gente não traz para a presença. Não, irmão, não, o Senhor está nos acordando hoje. Nós somos os servos que Deus conta para iniciar essas pessoas, para sentar à mesa do rei. Você consegue entender isso? Você vai sair daqui hoje tão diferenciado que a mensagem que tu vai mandar é de convite para o culto de amanhã. Tu vai se preocupar não só de chegar, que coisa linda. Estava se serenando aí, mas você chegaram. Um de sobrinha, outro no carro, chegaram. Vocês se esforçaram para chegar. Faça um pouco mais. Cheguem amanhã e traga alguém com
você. Chegue amanhã e diga assim: eu quero mais. Eu já tenho a minha posição na mesa do rei, mas tem lugares vazios que estão aguardando quem está lá fora. Deus tem para mim e para você coisas grandes. Quando ele chega, o rei diz assim: olha, você vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai trabalhar. Mas ele não. Ele vai sentar à mesa e será tratado como um filho. Alguém lê para mim o versículo 13. Esses detalhes da Escritura, irmãos, que nos traz mensagens muito fortes. Mefibosete foi morar em Jerusalém. Morador de Lodebar, agora morando em Jerusalém. Isso aqui é uma analogia para mim e para você. Lodebar é este mundo, Jerusalém, o céu que nos aguarda. A igreja do Senhor, onde nós estamos. Ele foi morar em Jerusalém. Morar em Jerusalém, irmãos, é olhar para Lodebar como passado. Morar em Jerusalém é viver uma realidade diferente. Só que olha que coisa linda, olha o detalhe que o cara falou. Para que esse detalhe? Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Ele morava em Jerusalém. Ele sentava na mesa do rei. Ele era uma pessoa tratada como um filho. Mas tem um detalhe: ele era aleijado de ambos os pés. Sabe o que é interessante nessas informações para você guardar no seu coração? É que hoje eu e você moramos em Jerusalém. Diga amém. Amém. Essa pessoa que você colocou no seu coração vai morar em Jerusalém. Diga amém. Confirma isso aí, ela vai, ele vai. O nome de Jesus só depende muito de você, hein? Amanhã você já pode arrastar essa pessoa para cá. Amanhã você já pode se preocupar. Hoje eu vou chegar pontualmente no culto. Mas mais do que isso, hoje eu vou chegar como visitante lá. Eu vou trabalhar o sábado inteiro para levar essa pessoa. Vou mandar um convite de manhã, vou reforçar 9 horas, 11h30 eu já estou ligando de novo. Vou dizer que passo lá. Te esforça, traz para esse lugar. Mas só não esqueça de uma coisa, irmãos. A história de Mefibosete mudou muito agora. Ele está de novo no palácio. Ele está de novo morando aqui, de junto do rei. Mas tem uma coisa: ele continua aleijado de ambos os pés. Mas no palácio a gente não é analisado pelas nossas deficiências. No palácio nós somos analisados pelo valor que o Senhor nos deu. Cada um aqui tem sua deficiência, irmãos. Estamos em Jerusalém, mas temos nossas deficiências. Guarde isso no seu coração. O fato da pessoa estar aqui não quer dizer que ela é perfeita. Não exige a perfeição nem do seu pastor. É um homem também. Precisa de compreensão também. Precisa ser respeitado, precisa ser reverenciado, mas precisa ser entendido também. A gente tem que colocar no nosso coração, irmãos, que o fato de estarmos em Jerusalém não nos torna uma pessoa perfeita. Jesus era perfeito e o pessoal ainda o matou. Ninguém é perfeito, irmãos. Nós temos as nossas falhas. Conviver em Jerusalém é entender que nós temos acesso à mesa do rei. Amém. Nós temos uma posição que é nossa. Amém. Nós temos coisas maravilhosas ao nosso dispor. Amém. Mas nós também temos defeitos. O seu irmão tem defeito, a sua irmã tem defeito. E nós precisamos entender que os defeitos não tiram da gente, irmãos, o valor para Deus. Mas eu gosto dessa irmã, Raquinha, fala que misericórdia. Aí você começa a querer se afastar da irmãzinha, porque a irmãzinha tem um defeito na língua, né? Aí fala, eu gosto desse irmãozinho, mas tem umas coisas que ele faz que eu vou te falar, hein? Irmãos, isso não nos impede de estarmos no palácio. Nós precisamos aprender a conviver com as deficiências uns dos outros. Eu fico a imaginar o rei Davi chegando, quem sabe o Mefibosete tentando vir honrá-lo, né? Se prostrar ao seu lado, me reverenciar, mas com todas as dificuldades da sua atropiação. Ele era atropiado de ambos os pés.
com as nossas dificuldades, nós lutamos para agradar o Rei. Com as nossas dificuldades, nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Você não precisa se menosprezar por ter um defeito, por não ter qualidades. Sabe, irmãos, a dificuldade. Exemplo, eu admiro todos os instrumentos. Para mim, todos são perfeitos. Mas eu gosto muito de quem toca violão. Eu acho muito chique. O cara toca muito. Eu não aprendi a tocar foi nada. Bateria que parece que é fácil, todo mundo só começa tocando na bateria, tudo que dá certo o barulho lá. Nem isso eu aprendi. Mas isso não me desqualifica para estar no palácio. Eu posso até ter a deficiência de não saber tocar nenhum instrumento, mas isso não quer dizer que eu não tenha espaço na mesa do rei. Aleluia. Você talvez esteja aqui e assim, eu queria servir a Deus, mas eu não sei fazer nada, pastor. Sabe, você chegou aqui, você já está servindo ao rei. Você deu glória, você já está servindo ao rei. E se Deus deu a você um talento a mais, faça desse talento algo importante. Faça desse talento algo precioso e sirva com muita alegria. Mas você tem que colocar no seu coração hoje e guardar no seu coração que as suas deficiências não tiram o seu valor. Você consegue entender isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se é beneficente, diga para ele: se é beneficente, mas você tem um valor insubestimável. Não olhe para o seu irmão pela sua deficiência, sim, porque ele é importante para o rei. Porque às vezes a gente até tem você tem defeito, né? Não, meu pastor, eu tenho defeito. Não mais deve, porque eu sou bonito, graças a Deus, né? Mas eu tenho meu defeito, irmão. Todo mundo tem. O defeito de Mefibosete é os pés. O defeito do outro talvez seja uma mente poluída. O defeito do outro talvez seja uma falta de compromisso. Todo mundo tem suas limitações. Mas isso não tira de nós o mérito de pertencermos ao palácio do rei. Porque o rei nos ama. E se nós fôssemos perfeitos, irmãos, nós nem aqui estávamos. Deus já tinha arrebatado. A Bíblia fala de um outro que andava com Deus, andava com Deus, andava com Deus. Um dia desses, quer saber quanto está aqui? Vem para mim. E sugou ele para ele. Era o Enoque. Eu fui o único. Esse sabia que ele andava com Deus. Se andava com Deus, Deus lá tirou para ele. Nós, irmãos, somos defeituosos, mas a graça nos basta. Temos problemas, mas a graça nos basta. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que a deficiência de Mefibosete não tirou dele o brilho de sentar à mesa com o rei. Fique de pé nesta noite, irmão. Eu quero que você pegue na mão de alguém. Você pode vir aqui na frente? Vocês podem, não pode ser, pastor? Podem vir aqui na frente? Vem aqui na frente e dê a mão no outro. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente vai falar sobre os servos que vivem como filhos e os filhos que vivem como servos. Bota essa juventude aqui na frente, aqui. Fica essa juventude bem na frente aí. Todos os jovens, as crianças, vem aqui na frente. E os demais fiquem atrás.